Eduardo, sou estudante da disciplina de Arquitetura no Brasil da Universidade Veiga de Almeida. Nesse semestre, nós estamos trabalhando com um projeto de apresentar a vocês a história de um dos nossos exemplares da arquitetura. Olá, meu nome é Yara Pereira, sou aluna da disciplina Arquitetura do Brasil na Universidade Veiga de Almeida e o nosso projeto tem como objetivo tornar o vídeo inclusivo para que pessoas com deficiências auditivas e ou visuais possam conhecer melhor da arquitetura do Brasil. Meu nome é Felipe Carvalho, sou aluno da disciplina Arquitetura no Brasil, da Universidade Veiga de Almeida, e esse projeto intitulamos de Arquitetura do Brasil, inclusive em tempos de exclusão. E o nosso exemplar escolhido foi o Teatro Amazonas, que está localizado em Manaus. Em 1881, surge a ideia concreta de construir um teatro em Manaus, advinda do deputado Antônio José Fernandes, que apresentou um projeto de lei argumentando que a cidade não tinha um edifício próprio para apresentações teatrais. Em junho de 1881, a lei para a construção foi autorizada. E em maio de 1882, são chamados concorrentes para apresentar projetos. O projeto arquitetônico do Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa foi o escolhido e não previa a cúpula. Porém, durante 7 anos as obras ficaram paralisadas. Nesse período, o governador Eduardo Ribeiro assumiu e, como era engenheiro civil, queria deixar o teatro com um desenho diferente do padrão europeu. Isso porque, naquela época, a maioria dos teatros tinha o mesmo desenho. E então, Eduardo Ribeiro desenhou a cúpula e mandou que fosse construída por uma empresa belga. O teatro é constituído por 3 pavimentos. O térreo possui na fachada principal 5 arcos centralizados e que são localizados um pouco mais à frente que a construção. E os mesmos dão acesso à entrada com 5 portas de grande altura e que abrem em 2 partes. Ainda no térreo, de cada lado da fachada, extremo esquerdo e extremo direito, temos janelas com molduras brancas, uma em cada extremidade, que também possuem formato de arco. No primeiro pavimento, novamente uma janela em cada extremidade, mantendo as molduras brancas, mas em formato retangular e com ornatos. Voltando mais para o centro da fachada, seguimos as mesmas linhas dos arcos do térreo, onde se formam agora 8 pilares ornamentados e, mais ao fundo, 5 portas agora com formatos também retangulares. No segundo pavimento, os pilares do andar de baixo dão origem a novos pilares na mesma linha, porém agora com menor altura. Ao fundo deles, 5 janelas em forma de meio círculo, mantendo a moldura branca. E temos, mais uma vez, janelas no extremo direito e extremo esquerdo da fachada, também com forma de meio círculo. Acima do segundo pavimento, existe um grande meio círculo com relevos de esculturas que ornam a sua fachada. A fachada lateral no térreo possui 5 arcos centralizados que dão acesso ao teatro. E no extremo direito e extremo esquerdo estão janelas com molduras brancas. No segundo pavimento, janelas com molduras brancas e acima das mesmas, janelas circulares com a mesma cor de moldura. No terceiro pavimento, janelas circulares no centro e no extremo direito e extremo esquerdo temos janelas meio círculo, também com as molduras brancas. A cúpula, que pode ser observada em todos os lados da fachada, é composta de 36.000 peças de escama em cerâmica esmaltada e telhas vitrificadas, vindas da Alsácia. Foi adquirida na casa de Coste Frier, em Paris. A pintura ornamental é de autoria de Lourenço Machado. O colorido original em verde, azul e amarelo é uma analogia à exuberância da bandeira brasileira. Na estrutura interna, a cúpula do teatro de metal foi fabricada na Bélgica. No térreo, surge a porta de entrada que nos leva até o hall principal. À direita, a bilheteria e um café para um lanche rápido. À
À esquerda, uma loja de artesanatos regionais completa o ambiente. No térreo, o visitante também pode encontrar uma pequena exposição de objetos históricos do teatro, como algumas peças da cúpula, placas indicativas de assento e até um órgão de tubo que foi utilizado no passado. Ao chegarmos ao primeiro andar, encontramos 3 exposições e o belo salão nobre concebido pelo italiano Domenico de Angelis. No espaço, também temos televisores com imagens de diversas edições do Festival Amazonas de Ópera. No andar também temos alguns instrumentos utilizados na época da inauguração, como o contrabaixo, o violino e o tímpano, além do refletor original utilizado na apresentação de inauguração do teatro. Neste pavimento também fica a maquete com 30.000 peças de Lego, doada pela empresa dinamarquesa em 2001. O interessante dessa maquete é a cor. Ela foi construída com as cores cinzas, coloração que predominou no teatro no período da ditadura militar. O passeio neste andar termina com a curiosa história de racismo aos músicos que tocavam no Salão Nobre. Ao chegarmos ao primeiro andar, encontramos 3 exposições e o belo Salão Nobre concebido pelo italiano Domenico de Angelis. No espaço, também temos televisores com imagens de diversas edições do Festival Amazonas de Ópera. No andar também temos alguns instrumentos utilizados na época da inauguração, como o contrabaixo, o violino e o tímpano, além do refletor original utilizado na apresentação de inauguração do teatro. Neste pavimento também fica a maquete com 30.000 peças de Lego, doada pela empresa dinamarquesa em 2001. O interessante dessa maquete é a cor. Ela foi construída com as cores cinzas, coloração que predominou no teatro no período da ditadura militar. O passeio neste andar termina com a curiosa história de racismo aos músicos que tocavam no Salão Nobre. O Salão Nobre é o único espaço do teatro que não foi decorado pelo artista pernambucano Crispim do Amaral. Ele foi concebido pelo italiano de Angelis, que além das pinturas da parede, das colunas e do piso, foi o responsável pela obra de arte afixada no teto do salão em 1899, chamada de Glorificação das Artes na Amazônia. A pintura tem a mesma técnica do quadro da Mona Lisa, onde o olhar da personagem acompanha o visitante de onde quer que ele olhe. No andar seguinte, encontramos as primeiras cadeiras utilizadas em todos os setores do teatro. Elas são as mesmas desde 1896, com uma única diferença. O forramento trançado de palha vindo da Índia foi substituído, na reforma de 1974, por um veludo vermelho que permanece até a atualidade. Já no terceiro andar, nos deparamos com 4 bustos em bronze dos célebres compositores brasileiros, José de Alencar, Carlos Gomes, Cláudio Santoro e Villa-Lobos, além de figurinos usados em óperas apresentadas entre os anos de 2012 e 2014, e as sapatilhas autografadas por bailarinos após as suas apresentações. No último pavimento, o quarto, a única exposição liberada para o turista é a do camarim, que retrata a forma luxuosa que as artistas da época eram recebidas no teatro. O ambiente escuro e cheio de peças cenográficas nos levam ao passado, aos idos de 1896, quando o Teatro Amazonas foi inaugurado. O teatro tinha algumas curiosidades, como o pano de boca, como era chamado a cortina do palco, que foi confeccionada em 1894 pelo artista brasileiro Crispim do Amaral, e mistura referências à mitologia grega, na qual uma ninfa é carregada numa concha por 2 tritões representados os rios Negro e Solimões. Em 2008, o teatro foi eleito como uma das 7 maravilhas brasileiras, em 2 concursos promovidos pela revista Caras, em parceria com o banco HSBC, e outro pelo escritório de design Golf. Em 2019, foi eleito pela revista Vogue como uma das casas de ópera mais bonitas do mundo. O Teatro Amazonas já foi motivo de grande polêmica por conta de suas cores. A cor original do teatro era cinza e branco, que foi autorizada pelo governador Fileto Pires de Ferreira em 1897. Em sua primeira reforma, o prédio foi pintado de cor de rosa e branco, e isso se manteve até na sua segunda reforma em 1960. Na terceira reforma, em 1974, houve grande polêmica,
Por mais que tenham resgatado características originais do prédio, ele foi pintado de azul e branco, o que foi rejeitado por grande parte da população. Em 1989, retornou o rosado, porém menos pastel, e o branco agora num creme. Atualmente, a cor do teatro é cor-de-rosa e branco. E esse foi o nosso projeto de arquitetura inclusiva em tempo de exclusão. Obrigado.